Mateus capítulo 21, versículo 28. Os que encontraram, digam amém. Amém. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. O que ele disse? Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Você pode dizer amém? Amém. Antes de assentar, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Deus da Bíblia, Pai das luzes, a tua palavra é vida e eficaz, e não volta vazia. Prepara os nossos corações nesta noite, ó Deus, para receber a tua mensagem, para receber a tua palavra. Fala com cada um dos que estão no templo e dos que estão em casa, que serão alcançados por esta palavra, e te louvaremos. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito simples, porém de grande importância e valor, que requer de cada um de nós muita, mas muita atenção para entender o que Jesus estava falando através desta passagem bíblica que tem como título a parábola dos 2 filhos. Em cada parábola que o mestre contou, nós encontramos a grandeza de Deus acerca do que ele queria expressar aos que estavam em sua volta, até mesmo a dizer acerca de parábolas. O versículo 28 inicia a dizer que um homem tinha 2 filhos,
É importante lembrá-los que estas palavras não foram ditas por profetas, sacerdotes, mas foram palavras ditas pelo próprio Jesus. Então ele diz: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e este homem dirigiu-se, ele foi até o seu primeiro filho, e disse assim para ele: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele não estava escalando o filho para trabalhar amanhã, semana que vem. E é importante destacar que não era um convite para trabalhar, mas era uma ordem. Uma ordem. Para a festa a gente convida, para trabalhar é uma ordem, né? E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é verdade? Na empresa onde você trabalha, quem manda não é o funcionário, quem manda é o patrão. Ele manda e a gente tem que obedecer. Então o pai chega para o filho e diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. De quem era a vinha? Do pai. A vinha não era do filho, a vinha era do pai. Porém o filho se apresenta diante do pai ouvindo estas palavras. Eu imagino o pai esperando ouvir dele um sim, senhor, porque é assim que os filhos têm que tratar os seus pais. Não é você, mãe, não é você, pai, é senhor e senhora. Assim também é com Deus, com Jesus. Nós não podemos chamar o nosso Deus de você, mas sim Senhor. E olha que ele não é apenas Senhor. A Bíblia diz que ele é Senhor dos senhores. Se aqui na terra existem senhores, ele vai além. Ele é Senhor dos senhores. O pai dá ordem ao filho, esperando ele dizer: sim, pai, o senhor está mandando, o senhor está dizendo, o senhor está dando a ordem, eu vou obedecer. Mas simplesmente, porém, ele respondeu ao pai. E sabe qual foi a resposta que ele deu ao seu pai? Ele disse: não, não vou. Na minha tradução está: não quero. Você está entendendo? E quem é que diz, irmão, que eu quero tanto ir trabalhar? Conversa. Você vai por quê? A necessidade, não é verdade? Recebeu o pagamento no final do mês. Tem dia que tão verdade, tem dia que você fica: meu Deus, eu não queria ir trabalhar hoje, vou ter que ir me arrastando, é o jeito ir. Não é assim? Tem gente que até enfermo, doente, mesmo sem querer, vai trabalhar. Minha filha um dia desse pegou um atestado, ficou só o primeiro dia, disse: não aguento mais não, eu tenho que trabalhar. E foi. Responsabilidade, compromisso.
diante de uma ordem que foi dada pelo pai, mas o filho responde na cara do pai: não quero. Não quero. Qual foi a resposta? Não quero. Ou então não vou. Só que depois, em seguida, ele faz uma reflexão. Meu Deus do céu, o que eu falei para o meu pai? Eu estou errado. Ele está certo. Eu que errei. Eu que sou irresponsável. Eu que agi como desobediente. Eu que dei uma má resposta em meu pai, que merece todo o meu respeito. Porque quando ele diz não quero, o pai vai trabalhar sozinho. Aí ele fica. Só que quando ele faz a reflexão da resposta má e indevida que ele deu para o seu pai, ele faz uma reflexão e a Bíblia diz que depois se arrependeu e foi. Imagina o pai está lá trabalhando, de repente quem chega? O bonitão, o filhão, que disse que não ia. Se fosse nos dias de hoje, diante de alguns pais que tem por aí, olhava e dizia: pode voltar, não quero você aqui não. Tu disse que não vinha, ainda vem aqui com essa cara mais lambida, volta. Mas não, ele voltou. Ele foi, porque ele se arrependeu. Aquilo chamou a atenção do pai. Porque o pai olhou e pensou consigo mesmo: meu filho disse que não vinha, mas se arrependeu. Olha só, que atitude linda. Porque o problema não é errar, todos nós erramos. Um dos maiores problemas do ser humano é não reconhecer que errou. Você está entendendo? Ele viu que estava errado, se arrependeu e consertou-se diante de seu pai. Aí depois, o pai dirigiu-se ao segundo filho. Um disse que não ia, mas porém se arrependeu e depois foi. Aí ele dirigiu-se ao segundo filho e falou igualmente a ele. Igualmente o quê? Filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. Aí a Bíblia diz que respondendo ele disse: eu vou, papai. Se fosse nos dias de hoje, papaizinho lindo, eu serei o primeiro a estar lá. Ele disse que ia. A resposta do segundo filho para o pai foi: eu vou, Senhor. Ainda frisa o conceito, Senhor. Só que a Bíblia diz que ele não foi. Disse que ia, mas não foi. O primeiro filho disse que não ia e foi. Olha o contraste. Embora o primeiro filho errou, mas logo em seguida se arrependeu. O segundo não. Prometeu e não cumpriu. Estarei lá, pai. Imagina o dia passando. O primeiro filho que disse que não ia chegou lá, está trabalhando. Termina o dia e o segundo filho não apareceu. Não foi. Jesus estava querendo dizer algo profundo através desta parábola. Aí Jesus
Jesus, diante desta situação, fez uma pergunta aos que estavam em sua volta, dizendo: qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? Ele fez uma pergunta para eles: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí eles responderam que foi o primeiro. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vós arrependestes para crer. Eu não entendi, vou lhe explicar. É muito profundo o que Jesus estava querendo dizer. E para nós compreendermos, eu vou lhe explicar. Quem o primeiro filho tipifica, representa, e quem o segundo filho tipifica e representa? O primeiro filho tipifica os publicanos e as meretrizes. João veio preparar o caminho. Lembra de João? João Batista. A voz que clama no deserto, no qual o próprio Jesus disse que dos homens de Deus que esteve sobre a terra, nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Só Jesus. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que foi chamado para exercer um ministério em um tempo difícil e de uma maneira bem exortativa. Porque, para começar, a igreja de João Batista não tinha paredes. A igreja de João Batista não tinha ar-condicionado. A igreja de João Batista não tinha cadeiras acolchoadas. A igreja de João Batista não tinha telões de LED. A igreja de João Batista não tinha jogo de luzes. A igreja de João Batista não ficava no escuro. A igreja de João Batista não era segundo a modernidade da atualidade. A igreja de João Batista era no deserto. Se alguém encontrasse alguém que já havia sido instruído, ensinado por João Batista, perguntava: tu veio da onde? Ah, da igreja de João Batista. Fica onde? Deserto. Aí tem gente que nos dias de hoje fala assim: Deus me botou num deserto, eu não quero ir para o deserto. E quem disse que deserto é lugar de derrota, irmão? É não. Eu estou num deserto. Se tu está no deserto, te prepara que vai acontecer milagre. Os maiores milagres da Bíblia aconteceu no deserto. Foi no deserto que ele multiplicou pães e peixes. Foi no deserto que ele mandou o maná. Foi no deserto que ele enviou corvo para alimentar profeta. E é neste deserto que ele vai entrar com providência para te dar a vitória diante da grandeza e excelência dele, porque ele é Deus. E a igreja de João Batista, lotada, crescendo.
E olha que a mensagem de João Batista não era placa de carro, não era revelação de CPF, de nome e sobrenome, de endereço, de placa de salão de cabeleireiro, de pizzaria. A pregação de João Batista não era leitinho com Toddy. A pregação de João Batista não era de autoajuda. A pregação de João Batista não era para carregar os crentes no colo como bebezinhos mimados tomando mamadeira espiritual. A mensagem de João Batista não era uma mensagenzinha light, uma mensagenzinha que amassageia o ego. A mensagem de João Batista não era segundo os nossos preceitos, vontades e querer. A palavra que João Batista pregava não era a palavra que nós queríamos ouvir, mas era a palavra que o Senhor gostaria de falar. E o negócio era puxado. Ele já começava dizendo assim: arrependei-vos. E tinha uma classe que estava lá nesses dias, que ele se virou para esta classe e disse assim: arrependei-vos, raça de víboras. Você está entendendo? Endireitai os seus caminhos. E quem é que estava ali? Os publicanos, os fariseus, homens que não queriam conserto diante de Deus, que perseguiam o próprio Jesus. Só que a Bíblia diz que a classe que representa, tipifica o primeiro filho, era dos publicanos e das meretrizes. Por que dos publicanos e das meretrizes? Porque era uma classe que não queria Jesus, falava mal de Jesus, era contra Jesus. As meretrizes vendiam seu corpo, se prostituíam, cometiam atrocidades que entristeciam a Deus. As meretrizes estavam longe dos caminhos do Senhor. As meretrizes andavam perdidas, desgarradas, e os publicanos se vendendo, se corrompendo, enganando e sendo enganado. Só que quando João começou a pregar, quando chegava no final da mensagem, os publicanos começaram a perguntar: mas como é que a gente faz? A gente já roubou muita gente, já enganou muita gente, já trapaceou muita gente, como é que a gente faz? Aí João dizia: arrependei-vos. Aí os publicanos começaram a se arrepender. As meretrizes se aproximavam e diziam: tem jeito para a gente, olha a nossa situação, olha o nosso corpo, olha o nosso comportamento, olha a nossa atitude. Aí João olhava e dizia: não importa, se você estiver disposta a deixar o pecado, a deixar a prostituição e se arrepender, o Pai vai encontrar vocês e vai dar uma nova oportunidade. E assim aconteceu. Os publicanos não queriam, as meretrizes não queriam, mas agora eles passaram a querer, porque se assim como o filho. Muitas das vezes os publicanos, as meretrizes, já tinham ouvido falar acerca de Jesus, mas negaram: eu não quero, eu não vou, eu não participo, eu não faço parte dele, eu não quero estar com ele. Só que agora vem a palavra e eles se arrependem. E quando terminam de se arrepender, eles passam a seguir a Jesus. Assim como eu, assim como você, assim como nós, também éramos como o primeiro filho. Quantas das vezes alguém já pregou para você? Tem gente que tinha raiva de crente. Eu não gosto de crente. Eu quero distância desses crentes. Negócio de ser crente, estou fora. É desse jeito. O meu avô lá na Paraíba, pai do meu pai, parte de pai, era aqueles católicos roxos, sabe?
idólatra mesmo assim de raiz. E ele tinha um altar dentro da casa dele, cheio de santos, cheio de imagem. Tinha um monte. Dentre as que ele tinha lá, mais ou menos umas 50, tinha uma estátua de um galegão desse tamanho assim. E ele colocava no... Vocês sabem que aquelas casas do Nordeste, as paredes que dividem os cômodos, elas não vai até em cima, né? Telhado assim, né? As paredes assim, e aí tem aquele vazão. Aí no corredor que dava de frente para o quarto de vovô, de frente para o quarto de vô colocou uma tábua assim, de 30, atravessando de uma parede para outra, e colocou o galegão lá em cima. E ele dizia, esse galegão que protege a casa. Ele é o protetor da casa, o galegão. Aí meu pai viajou daqui de Brasília para João Pessoa, lá na Paraíba. De João Pessoa ele pegou um ônibus rurícola, lá para a roça, conhecido como Sapé. Sapé, lá na Paraíba. E meu pai estava indo para lá com uma missão que Deus tinha dado a ele. E que missão era essa? Ganhar vovô para Jesus. Só que vovô não gostava de crente. Você está entendendo? Aí meu pai chegou lá, abraçou a mãe, abraçou o vô. E aí começou-se devagarzinho, né? Meu pai começou a pregar para o vô, e o vô disse, não meu filho, eu não, esse negócio de crente aí não gosto não. Mas pai, e essas imagens, esses negócios? Não meu filho, isso aqui é meus protetores, isso aqui não. E olha ali meu filho, você está vendo aquele galegão ali em cima ali? Meu pai disse, estou pai. Aquele ali é que protege a casa. O pai falou, sabe quem protege a casa, vô? É o Deus da Bíblia. Não é esse galegão aí não, pai. O senhor tem que largar esse negócio, parar com o negócio. Isso aí é apenas uma imagem feita de barro por mão de homens. Que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta. Agora o nosso Deus não, vô. Ele é vivo, pai, ele é vivo. A gente ora, a gente fala com ele, e a Bíblia diz que os ouvidos dele estão atentos para ouvir o meu e o teu. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre a terra contemplando os bons e os. A Bíblia diz que ele conhece o nosso deitar e o nosso. A Bíblia diz que ele sonda os nossos pensamentos e esquadrinha o nosso coração. A Bíblia diz que antes que saia sequer uma palavra da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou as estrelas, ele criou o homem, ele criou os animais, ele criou a natureza, ele fez os céus e a terra e o mar. Ele é o único e verdadeiro Deus, papai. O senhor não quer passar para a lei de crente não? Ele disse não. Meu pai falou, eu vou fazer uma oração, pai, e essa noite Deus vai te dar uma experiência. Você vai ver que esses negócios dessas imagens aí não é o que o senhor está pensando. Aí vovô, à noite deitou para dormir, lá eles dormem cedo, não tinha energia elétrica na época, era só na base do candeeiro, né? Ou na vela. Vovô foi dormir. Quando foi de madrugada, vovô teve uma experiência. Acordou aos gritos de madrugada. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Meu pai levantou, foi correndo. Que foi, papai? Que foi? Que foi? Eu vou lhe contar um negócio aqui, meu filho. Eu não sei se você vai acreditar em mim. Você está vendo que seu pai é um homem de idade, de experiência. E eu não estou para contar historinha de mentira, mas eu vou lhe contar algo aqui. Eu não sei se você vai acreditar. Por conta, pai, ele disse, meu filho. Quando eu estava deitado para dormir, já quase pegando no sono, com o olho meio aberto assim, a porta do quarto aberta, de lá eu vendo o galegão lá em cima da tábua. Com meu filho, tu acredita que o galegão deu um pulo de lá aqui embaixo, garrou no meu pescoço, querendo me matar enforcado, meu filho. Meu pai disse, eu acredito, papai, acredito. Eu falei para o senhor, papai, isso é coisa do inimigo, papai. O meu filho, eu não quero esse galegão aqui mais não. Você dá um jeito de levar ele para Brasília. Não, para Brasília, papai, vai nada.
Ai não, aproveita e já leva logo tudo, meu filho, porque eu vou passar para a lei de crente a partir de hoje. Eu vou entregar minha vida a Jesus. Esse teu Deus realmente deve ser o único e verdadeiro Deus. Esse Jesus verdadeiramente pode mudar a minha vida. E vovô entregou a vida dele a Jesus de Nazaré. Esse é o Deus que nós servimos. Quantos já outrora não queria saber falar de Jesus, não acreditava na palavra, não acreditava na Bíblia, não acreditava que Deus existe, e mais um dia teve que reconhecer que existe um Deus zeloso e poderoso que fez os céus e a terra, que tem todo o domínio e controle em suas mãos. Ele é Deus. Então o primeiro filho tipifica aqueles que outrora não eram, mas que passaram a ser desprezíveis, humilhados, descartados, humilhados, escravos do mundo, mas deixaram a escravidão e passaram a servir a Deus. Quantos eram alcoólatras, drogados, se prostituíam, enganavam, mentiam, mas fizeram aliança com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Se a gente fosse fazer uma entrevista aqui nessa noite, quem era tu? O que tu fazia? Eu gostava da night. A outra já é outra. Essa irmã que fica assim, quietinha, dá um glória a Deus bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Aí alguém olha e fala assim, essa irmã é tão tímida, né? Irmã, isso aí quando estava no mundo era só a noite todinha no forró. Era. Olha a porta e diz, amiga, olha a hora aí desse. Ainda é 4 da manhã, que maravilha. Tomara que nem amanheça. Tomara que nem amanheça, porque eu quero dançar até não querer mais, até não aguentar mais. Desse jeito. Deus transforma a vida do homem e a vida da mulher. Que houve arrependimento. Quantas vezes pregaram para você e tu diz, eu não quero ouvir. Vamos na igreja, você diz, eu não vou. Vamos cultuar, você diz, eu não quero. Agora olha você aí sentado, glorificando, adorando e exaltando a único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Agora, para a gente finalizar a mensagem, e o segundo filho, quem tipifica? Quem tipifica ou representa o segundo filho? Na época, judeus, escribas, israelitas, que diziam servir, mas não serviam de verdade. E quantas pessoas têm essa mesma índole nos dias de hoje? São aqueles que diz que faz. Lembra que ele falou, eu vou, papi, serei o primeiro. E não, apareceu. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma vez chegou um irmão no ministério, e disse, bispo, o meu negócio aqui é evangelismo. Eu gosto de ir para a rua, eu gosto de evangelizar, eu gosto de ganhar alma, eu gosto de pregar. Aqui, comigo eu faço o negócio acontecer, e eu sou porque faz, porque eu sou bom mesmo no negócio. Eu sou que sou. Rapaz, ele viu um irmão lá panfletando, ele disse, ele nem sabe panfletar. Quem sabe é eu. E eu quero fazer culto ao ar livre, eu quero ir para a praça, eu quero ir para as quadras de esporte, eu quero ir para as esquinas, eu quero botar um negócio para arrepiar. O que eu faço? Ficou uns 2 anos com a gente. Nunca apareceu. Nunca fez. Você está entendendo? É a respeito desses que Jesus está falando. São aqueles que dizem, irmã Liane, vai ter culto de jovens, né? Pois conta comigo, irmã Liane, vou estar lá contigo, viu? Tamo junto, Maliana.
Nem aparece. Aí aquele outro que mãe Liana fala assim: tem como tu me dar uma força lá? Não vai dar. Tem um compromisso marcado nesse dia. Aí quando pensa que não, ele chega. Tu disse que tinha um compromisso? O Espírito Santo tocou no meu coração para eu vir te ajudar. É assim. O diferencial é aquele que diz para o pastor, para o anjo da igreja: conta comigo. Realmente o pastor pode contar com ele, com ela. Como? O pastor conta: fulano, beltrano, ciclano, fulano, e ele não vem. E ela não vem. Já contei com ele. Tu contou quem não veio? Já contou com fulano? Já contei com ele já. Não vem não. Vem não. Precisei, mas não vem. Precisei, mas não comparece. Diz que pode contar, mas eu já vi que não pode. E a gente tem que entender que tudo que... um copo de água como esse. Copo de água como esse. Não é simples. Mas quando a gente coloca um copo de água desse para alguém, irmão, você já recebeu uma benção que você não tem nem... Você não tem noção da grandeza do que é isso aqui, ó. Do que é isso aqui. Você está entendendo? Mateus 10, 42. Cadê? Abre aí a Bíblia aí, Mateus 10, 42. Já estou terminando a mensagem, eu não vou me estender muito. Mateus 10, 42. Alguém colocou esse copo de água aqui para mim? Um calor desse. Tá bom demais. Deixa eu ir. Mateus 10, 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Está entendendo? Um copo simples de água fria. A um destes, irmão, eu sou pequeno. Sou pequeno, e não é só no tamanho, não. Pequeno! O único que é grande aqui é Ele. Ele é o grande eu sou, ele diz. É o grande eu sou. O Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que é grande, nós somos pequenos. Aí quem não conhece de Bíblia, aí vê alguém colocar água para o pregador, colocar água para o cantor, colocar água para a irmã, vê o obreiro com a bandeja, diz: lavar o baba-ovo, lavar puxa-saco. Pois continue, minha filha. Continue, minha filha. Você não vai perder seu galardão, muito pelo contrário, você vai estar multiplicando o seu gala quando chegar lá em cima. Tem recompensa. Tem recompensa. Agora, se quem dá um copo de água fria, um desses pequenos, e não recebe galardão, imagina quem oferece um copo de suco de maracujá, da fruta, um copo de refrigerante bem geladinho, aquela Coca-Cola. Tem gente que não gosta de refrigerante, né? Não tem problema não, eu tomo no seu lugar por vocês. Fique tranquilo. Viu? Agora, quem dá um copo de água fria já recebe galardão, e quem oferece um bolo de chocolate? É galardão demais. Então, quando a gente dizer que vamos fazer algo para Deus, nós temos que fazer. O homem pode não ter dinheiro, pode não ter R$1 no bolso. Você está entendendo? Pode não ter a melhor calça, pode não ter o melhor sapato, a irmã pode não ter a melhor vestimenta, mas pelo amor de Deus, pelo menos uma coisa na vida nós precisamos ter. E o que é? Palavra. 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 Se a gente não consegue, tem muitos, se não consegue ter palavra com os homens, vai ter com Deus, irmão? E a Bíblia diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faça com toda a tua força, com toda a tua dedicação. Porque o que mais tem nos dias de hoje, irmão, é crente com corpo mole. Eu tô na luta tão grande. Eu tô tão fraquinho, tô tão desanimadinho, tô tão tristezinha, tô tão para baixozinha, tô tão decaidinha. Quanto mais tu fica didinha, tu vai ficando debaixo do pé de Satanás, crente.
tem que ser, nem que esteja se arrastando, quase parando, mas firme na presença de Deus. Firme. Tem crente que está enfrentando uma prova que está do seu lado aí, tu nem imagina o tamanho da luta, o tamanho da prova que está passando, que está enfrentando. Aí você olha para ele, aí você olha para ela e diz: esse crente aí é forte. Não é fraco. É fraco. Quando você vê um crente dizendo que está forte, desconfie, porque não está. É o contrário. O apóstolo Paulo diz: quando eu penso que eu estou... Quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Então é o inverso também. Aí eu estou tão fortão, o senhor está é fraco. É fraco. Primeiro que não é na nossa força, é na força do Senhor. Primeiro levante que vem, o crente fortão cai. Você está entendendo? Mas eu estou falando acerca de resistência. Você olha para aquele chuveiro e diz: que chuveiro lindo. E você entra debaixo dele, água quente. Quando tiver frio, essa aguinha quente, que maravilha. Naqueles dias mais quentes, todo dia tu olha para o chuveiro, tu não está nem aí, tu bem debaixo dele, que aguinha quente, que aguinha maravilhosa. Mas de repente, naquele dia bem frio, tu está indo, antes de ir para o trabalho, de repente a água fica gelada. Fala: misericórdia. O que aconteceu? Simples. Queimou a resistência. E não se engane não, ele só vai voltar a funcionar quando tiver outra resistência. Assim é crente. Crente sem resistência não é nada. É nada. Não presta para nada. Aí tem gente que diz assim: eu vou mexer com negócio de resistência, eu vou jogar fora e vou comprar outro. Pô, vai estar sempre comprando outro. Tem que entender o negócio, irmão. Vai lá, abre o negócio, tira a resistência, troca, coloca a resistência e ele volta a funcionar normal. Sim, é crente. Tem gente que está perdendo a resistência. A resistência está queimando. Por quê? Porque não está orando mais, não está buscando mais, não está cultuando mais. Tem gente que está fazendo campanha em casa. Aí montou numa luta, montou numa campanha forte. Aonde? Em casa. Conversa. Você tem que vir para o campo de batalha. Você tem que vir para a casa do pai. O pai está dizendo: meu filho, minha filha, vem trabalhar hoje. Na minha... Na minha vinha. Hoje não é amanhã. Por isso que certa feita a palavra de Deus nos diz: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. São poucos. Diga pelo menos para duas pessoas: se disponha. Olha para ele assim nos olhos dele e diga: se disponha. Não espere nem o pai chamar. Se apresente. Eu vou terminar a palavra dizendo: para quem está no templo e para quem está em casa, chega de deixar o pai sozinho. Chega de deixar o pai sozinho, irmão. O pai está te esperando todo dia. O pai não desampara os seus. O pai conta com você na batalha. O pai conta com você nos trabalhos da obra. Por que é que você parou? Por que é que você desistiu? Por que é que você retrocedeu? Por que é que você se ausentou? O pai está dizendo hoje, através desta palavra: meu filho, minha filha, vai trabalhar hoje na minha vinha. Não é amanhã, é hoje. Se disponha. Ajude o seu pastor, ajude a liderança. Ajude o seu irmão, ajude a sua irmã. Nós somos membros de um só corpo. A Bíblia diz que de forma, de natureza, que se um membro padece, todos padecem com ele. Aí tem gente que diz: é problema de Chiquinha, não estou nem aí para ela, ela que se vire. Pois ela faz parte do corpo. A luta dela é a tua luta, a dor dela é a tua dor, a vitória dela é a tua vitória. O problema é que tem gente que só quer estar na hora do churrasco.
Tem gente que só quer estar perto na hora da bonança. Que na geração que nós estamos vivendo, muita gente fica olhando e falando, essas cadeiras vazias era para estar tudo cheia. Cadê os irmãos? Por que fulano saiu? A Beltrano não vem mais para o culto. Ah, mas cadê o povo? Olha essas cadeiras, tinha que estar tudo lotada. E o Senhor está olhando e está dizendo, e cadê você, meu filho, minha filha, que não está trabalhando na minha vinha, na minha seara? Olhar, irmão, não adianta. Questionar não adianta. Reclamar não adianta. O que tem que fazer então, bispo? É arregaçar as mangas das camisas, é colocar os pés firmados na rocha, é pegar a espada do evangelho, a palavra do Senhor, e sair para a batalha, pregar o evangelho, ganhar alma para o reino de Deus, expulsar os demônios, curar os enfermos, fazer o ID de Cristo Jesus. Deus não nos chamou para somente vir à igreja, cultuar, sentar e ir para casa, não. A gente tem que frutificar. Frutificar é pregar a palavra, é anunciar o evangelho, é ganhar almas para o reino de Deus. Se cada um de nós trazer uma alma para um culto como esse, meu irmão, está cheia a igreja, lotado. Ah, mas aí eu já desisti. Por quê? Eu já cansei de chamar meu vizinho e já cansei de escutar ele dizer não. Mas vai chegar uma hora que quando tu falar assim, vamos vizinho para o culto lá, vamos, ele vai dizer, não quero, que nem o filho, não quero. Aí tu vai vir quando tu estiver bem aí sentado, se tu for perseverante, viu? Se tu for perseverante, quando tu pensar que não, aí quando o pastor falar, vamos dar um bem-vindo para o visitante fulano de tal, aí quando tu escutar o nome, tu falar, fulano de tal, quando tu virar assim, e é ele, é? E aí tu vai lá nele, tu vai dizer, tu disse que não vinha, ele vai dizer, não, me arrependi, eu vim. Está entendendo? É que nem a irmã que o esposo não está na igreja. E todo dia você chama e ele diz, eu não vou não quero. E às vezes tu fica até com raiva, às vezes já chegou até a dizer, porque o cão lhe leve. Já preguei para tu não quer, problema é seu, a salvação é individual. Eu quero o céu, se tu quer o cão, o inferno, tu fique aí. Não faça isso não. Não faça isso, continue pregando. Tá bom, meu bem, você não vai hoje, mas eu profetizo que uma hora você vai, viu? Aprenda essa tática a partir de hoje. Tu vai dizer para ele, eu já profetizo que qualquer hora dessa tu vai me fazer surpresa. Tu vai chegar lá todo bonitão para me fazer surpresa. Já vai profetizando. Agora se você fizer o inverso, isso vai nunca, menino. Isso vai nada. Porque tem gente que é terrível, irmão. Terrível. Fala na cara da pessoa. Tu vai morrer desse jeito mesmo. Eu indo para a igreja e tu aí. E não adianta ficar na hora que estiver em cima da cama, nem conte comigo, viu? Nem conte, não faça isso não faça. Profetiza. Uma hora Deus vai te surpreender. A palavra dessa noite está falando acerca de oportunidades. O Senhor estava falando acerca dos que estavam ali, que diziam que serviam a Ele, mas não serviam. Tanto que no resultado final, ele ainda conclui a dizer assim, os publicanos e as meretrizes creram, vós, porém, ele está dizendo, vocês, porém, vendo isso, nem depois, vós arrependestes para crer. Ele estava dizendo assim, tem muita gente que está em minha volta, se fazendo de difícil, não quer compromisso comigo, não quer nada comigo, não quer me servir, não quer me buscar, vive de aparência, serve de aparência, mas tem problema não. Se vocês não quiserem, eu vou levantar as meretrizes, os publicanos, os drogados, os alcoólatras, as prostitutas, os ateus, eu vou levantar os que não são, para confundir os que são, e eles vão se arrepender e vão sentar comigo na mesa. Eu ainda não entendi, eu vou concluir de uma forma mais clara e transparente, para nós entendermos o que Deus está querendo falar nesta noite. Eu vou começar por mim.
Ah, ninguém vai pensar assim, está falando de mim, não, vou começar por mim. Se eu, Joabe de Melo, dizer, Jeová, eu não quero mais não, pai. É muita luta, é muita prova. Eu não quero mais Jeová, esperando que Jeová venha. Não, meu filho, por favor, meu filhinho, desista não, meu filho. Eu preciso muito de você, não desista. Não, irmão, não é assim. O Senhor simplesmente vai olhar. Quer não, meu filho? Então tá bom. Só que eu vou logo lhe dizer uma coisa aqui. Por não, Senhor. Primeiro, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E outra coisa, aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não tem. E outra coisa, para que tu saibas, se te mostrares fraco, frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. E outra coisa, meu filho, se você quiser seguir a mim, negue a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. E outra coisa, meu filho, qualquer um de vós que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Você está entendendo? E outra coisa, meu filho, o lugar daqueles que abandonam os meus caminhos, a sentença final é o lago de fogo, o Hades, o inferno, o Tártaro, aonde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, aonde não tem misericórdia, não tem perdão, aonde é trevas, densas trevas. E aí, meu filho, o que é que você decide? Pai, para onde irei eu, né? Se só tu tens, se somente tu tens palavras de vida eterna. Porque, irmão, se eu não quiser, Deus vai lá e liberta o traficante, faz dele um pastor. Se a irmã não quiser, se o pastor me adular para eu ficar, se tu não quiser, ele vai lá e liberta a prostituta, faz dela uma líder de excelência e coloca no teu lugar. Irmãos, a obra de Deus não para por minha causa, por tua causa, não para. Nós não somos insubstituíveis. Se nós não quisermos, Deus levanta outros. É assim. Outro tempo eu estava lá no mundo. Nasci na igreja, cresci na igreja, me desviei na adolescência. Se drogando com arma na cintura. E o crente passa, um pastor. E se vai ser pastor, vai vestir terno e gravata. Conversa. Só se for dentro do caixão, com aquele terno preto, gravata branca, ou gravata preta, camisa branca, é o padrão, só se for. Olha eu aqui agora. Deus me arrancou de lá e me trouxe para cá, mas na mesma proporção, se eu não quiser, Ele levanta outro lá e traz para cá, mas a obra dele não vai parar. O Deus da Bíblia me trouxe aqui nessa noite simplesmente para dizer para quem está no templo e para quem está em casa: não deixe o Pai sozinho. Chega de dizer que vai e não vai. Chega de dizer que é e não é. Chega de dizer que vai fazer, mas não faz. É hora de ter palavra e fazer valer quem verdadeiramente você é. Se somos servos, nós estamos aqui para quê? Para competir? Para servir. O próprio Jesus disse: eu não vim para servir. Foi assim? Eu vim para ser servido? Não. Ele veio para quê? E olha que estamos falando de Jesus, irmãos. Ele sendo Deus, abriu mão disso para mostrar que o maior exemplo de servo foi ele. Lembra quando ele lavou os pés dos discípulos? Lembra? Foi o exemplo que ele mostrou para mim e para você.
Eu estou pregando aqui na simplicidade. Eu finalizo a mensagem dizendo: não deixe o pai sozinho. Não deixe. Guarde esta palavra no teu coração. Todo dia que você faltar um culto, você vai lembrar: acabei de deixar o pai sozinho. O pastor conta com você, queridos. Tu pensas que não faz falta, mas faz toda uma diferença. Quando você não vem, o seu lugar fica vazio. É hora da gente se erguer, se levantar e ganhar almas para o reino de Deus. Para finalizar, diga assim: Deus conta comigo. E eu me disponho para fazer a sua vontade.